Um bebê chorava sem parar, e nenhum médico, por mais experiente ou caro que fosse, conseguiu trazer paz àquela criança. O pai, um milionário viúvo, já não sabia mais a quem recorrer. Mas quando tudo parecia perdido, quem conseguiu acalmá-lo foi a pessoa mais improvável de todas, uma menina de rua. O que aconteceu depois é simplesmente inacreditável. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias estão chegando. Sim, vamos para a história. Eu costumava acreditar que dinheiro dá conta de todas as urgências. Quando minha esposa, Mariana, morreu num fim de tarde de agosto, em um cruzamento insensato da Rebouças, eu assinei cheques como quem tenta costurar um rasgo no céu. A melhor equipe do hospital, o berçário mais silencioso, o monitor mais moderno que apitava como um coração elétrico. Assinei e assinei até o punho doer. Nada trouxe minha mulher de volta. E pior, nada calava o choro de Mateus, nosso filho, que desde o primeiro dia parecia gritar pelo pedaço do mundo que faltava. Nos corredores de mármore do meu apartamento na Paulista, o pranto dele ecoava como se a própria cidade estivesse rachando. Médicos vinham e iam, pediatras, neurologistas, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais, uma especialista em sono infantil com cronogramas coloridos e promessas suaves. É imaturidade neurológica, disse um. É refluxo oculto, sugeriu outra. Ele precisa de rotina, garantiu uma terceira, e preenchia planilhas com luzes apagadas às 19 horas, banho a 37 graus, massagem em movimentos circulares, canções brancas. Eu ouvia tudo, cumpria tudo. E o choro continuava, ininterrupto, um fio esticado no limite que partia o peito e deixava meus olhos ardendo de insônia. Havia noites em que eu caminhava com Mateus nos braços até a varanda envidraçada. A cidade, ao longe, parecia uma constelação caída na terra. Eu sussurrava negócios vencidos e tratados internacionais como quem reza o pouco que sabe. Eu, que fechei contratos na China, que virei feriados em Nova York, que comprei e vendi companhias como quem troca gravatas, me vi derrotado pela única negociação que importava: convencer meu filho a descansar por uma única hora que fosse. Na 7ª semana, depois de uma madrugada especialmente ruim, o Dr. Leme, neurologista respeitado, a lista de espera dele parecia as filas do show da virada do século, me olhou com espécie de pena. Henrique, às vezes é luto. Os bebês sentem. Ele disse isso com uma mão no meu ombro, como se tocasse um vaso antigo. Eu quis quebrar o vaso e tudo o que ele segurava. Luto? Como se essa palavra pudesse explicar as veias saltadas nas têmporas de Mateus, o lábio inferior tremendo, até nos instantes raros em que ele pegava no sono e acordava assustado por qualquer sombra. Como se uma palavra encerrasse a fome que não era de leite, a busca por algo que nenhum de nós tinha para dar. Na tarde em que tudo mudou, chovia em São Paulo com aquele capricho tropical que deixa as calçadas cheias de espelhos quebrados. Eu tinha insistido para que trouxessem pela terceira vez a fonoaudióloga do Einstein. Ela preparara um ambiente com ruído branco e cheiro de lavanda. Mateus chorava com o rosto vermelho e pontilhado de lágrimas minúsculas. Eu já estava prestes a pedir que parassem, que desligassem tudo, quando um som atravessou as portas como uma agulha pequena atravessa um tecido grosso. Era uma voz, mais um assobio que voz. Um cantarolar desajeitado, com sílabas alongadas, algo entre uma cantiga e um segredo. Não era alto, não era bonito, era certo. Mateus engoliu o choro num soluço surpreso. Por um segundo, achei que fosse coincidência, mas veio de novo. Dorme, meu anjo, que a noite já vem. E a melodia subia e descia como ondas miúdas. O rosto de Mateus perdeu o roxo da aflição. O peito dele desacelerou. O meu também. Abri a porta com pressa, contrariando o protocolo doméstico que eu mesmo impus.
e encontrei uma menina parada sob o batente, as meias encharcadas dentro de tênis surrados, um cabelo negro armado de chuva e nos olhos muito vivos, a hesitação de quem tinha certeza de que estava no lugar errado. Na mão esquerda, um pacote de balas, daqueles de semáforo. Na direita, um cachorro de pelúcia sem um olho, costurado com linha azul. "Quem é você?" perguntei com uma aspereza que me arrependo de ter usado. Ela deu um passo atrás. O segurança, que eu nunca lembrava o nome, um rapaz gigante que eu chamava de chefe por conveniência, tentou explicar. A menina vendia balas no sinal da esquina. Alguém do serviço comprara uma dúzia e ela insistira em subir para entregar em mãos, porque a chuva, porque a pressa, porque o moço precisava de doce. Inventei na cabeça todos esses motivos, mas a menina apenas disse. Eu ouvi o choro. Pensei que eu posso tentar cantar. Para ele, a fonoaudióloga me lançou um olhar profissionalmente cético. Eu mesmo senti o ridículo abrir a boca para me engolir. Uma criança de rua, molhada, pedindo licença para cantar para o meu filho no meio do meu apartamento, eu ia dizer não. Eu teria dito não ontem, anteontem e a vida inteira. Mas Mateus, que ouvira de novo aquele fiapo de melodia vindo da porta, parara de chorar pela segunda vez em semanas. Parecia escutar. Dei de ombros. Abri mais a porta. A menina entrou como quem pisa numa sala de aula vazia, com reverência e medo. Aproximei-me do berço. Ela ficou a uma distância respeitosa. Ergueu o cachorro de pelúcia como um microfone imaginário e recomeçou. Dorme, meu anjo, que a noite já vem. Lá fora a estrela pisca também. Não era qualquer cantiga. O jeito como ela mordia o vem, o modo como a segunda frase caía numa sílaba curta, igualzinho a Mariana, quando sussurrava para mim no banco do carro, nas noites em que ficávamos presos no trânsito e ela inventava letras para as músicas da rádio. Um arrepio me pegou pela nuca. Mateus olhou na direção da voz, armou um sorriso frágil e o choro se dissolveu como uma nuvem ficando transparente. A fonoaudióloga, indignada com a quebra do protocolo, tentou intervir. Eu levantei uma mão. Deixa, pedi, e a minha voz saiu baixa de um lugar que não usava fazia tempo. A menina cantou mais um pouco, e a sala, que há semanas era um campo de batalha acústico, virou uma concha silenciosa. Mateus dormiu com a boca entreaberta, dedos ainda úmidos de lágrimas. Ele dormiu. Meu Deus, ele dormiu. Como você... Comecei. Ela deu de ombros, como se cantasse para bebês todos os dias. Minha mãe cantava isso para o meu irmão, quando a gente morava em Sapopemba. Depois a gente veio para cá, para o centro. Eu canto para o meu cachorro de pelúcia quando fico com medo. É bobo, né? Eu poderia ter dito, não é bobo, ou obrigado, ou quanto eu te devo. Todo o meu vocabulário milionário se colocou em fila e nenhum termo do mundo parecia justo. O segurança pigarreou numa polidez constrangida. A fonoaudióloga se recompôs. Anotou alguma coisa num bloco como quem redesenha territórios. Eu respirei fundo e perguntei o que era possível perguntar. Qual é o seu nome? Nina, disse ela, e sorriu como quem não acredita que o nome caiba numa sala tão grande. Nina voltou a cada tarde naquela semana. Eu arrumei um pretexto qualquer, a compra de mais balas, um lanche quente, uma toalha seca, mas na verdade era Mateus quem a convocava com seu silêncio recém-nascido. Os médicos engoliam a surpresa com linguagem técnica, estímulo auditivo afetivo, ritmo cadenciado, referência materna substitutiva. Eu anotava e fingia entender. A verdade era mais simples e violenta. Meu filho dormia. Dormia porque uma menina anônima da rua, com as unhas pintadas de um azul lascado e um cachorro de pano remendado, sabia dizer ao mundo que podia parar por um instante. A cada dia, enquanto Nina cantava, eu reparava em detalhes que a pressa invisível de minhas reuniões me ensinara a não ver.
o jeito como a chuva cheirava a ferro no começo da tarde, o ruído pesado dos ônibus subindo a Consolação, o riso baixinho da cozinheira entre uma panela e outra, o leve tremor na mão de Nina quando ela segurava o cachorro de pelúcia. Um tremor que vinha não do medo, mas de frio. No terceiro dia, mandei buscar um casaco da minha irmã que deixara algumas roupas em casa. Ficou grande nela, com mangas cobrindo quase os dedos. Nina achou que eu queria que ela devolvesse quando fosse embora. "É seu?" eu disse. Ela não acreditou à primeira. "Você tem família, Nina?" Arrisquei numa tarde clara. "Tenho, quer dizer, tinha. Minha mãe ficou doente. A gente veio para o centro porque disseram que tem mais trabalho. Mas aí..." Ela cortou a frase no meio, o olhar passeando por cima do berço de Mateus, como se o resto da história fosse uma ponte caindo num rio escuro. "Eu me viro. Durmo onde dá. Ali na Santa Ifigênia, às vezes tem uma senhora que me deixa encostar na porta. Às vezes no abrigo, se tem vaga. O que se faz? Pergunto agora, e me perguntei naquela hora. Quando uma menina devolve o sono ao seu filho, e a única coisa que você pode oferecer de volta é um jantar quente e um casaco grande demais. Eu sabia assinar cheques, não sabia assinar presença. Na sexta-feira, Nina trouxe um objeto embrulhado num pedaço de pano quadriculado. "É do meu irmão. Quer dizer, era. Ele não usa mais. Pode ajudar o Mateus." Desembrulhei com cuidado e vi um chocalho de plástico transparente com uma lua e uma estrela flutuando dentro. Tinha arranhões e um rachado fino na lateral, mas quando sacudi, fez um som pequenino e redondo. Mateus abriu um olho e sorriu daquele jeito com que os bebês, às vezes, perdoam os adultos por não serem perfeitos. "Obrigado", eu disse, e foi a primeira vez que a palavra saiu inteira, sem tropeço. A notícia, claro, não demorou a vazar. Um jornalista amigo de algum funcionário soube que o filho do viúvo mais cobiçado do Brasil só dormia quando uma menina de rua cantava para ele. O texto saiu com aspas que eu nunca tinha dito e detalhes que ninguém poderia saber. A internet fez o que sabe fazer. Riu, julgou, chorou, cancelou, aplaudiu. Meus sócios me ligaram preocupados com a exposição desnecessária. Meu advogado falou em riscos. A assistente social que vinha ocasionalmente avaliar Mateus por conta do luto e de uma suposta depressão pós-parto paterna, inventaram esse termo só para mim, acho, me enviou uma mensagem. "Precisamos conversar." Nina percebeu o movimento. Chegou com o capuz do casaco na cabeça, os olhos evitando os cantos onde as câmeras poderiam estar. Eu disse que resolveria, que ela não precisava voltar se não quisesse. Ela sorriu, um sorriso torto que eu reconheci nos espelhos quebrados das esquinas. "Eu volto pro Mateus, não é pro senhor." Foi a frase mais justa que ouvi na vida. No dia seguinte, a assistente social, Joana, chegou com uma prancheta como quem entra num tribunal. "Henrique, a presença dessa menina aqui sem cadastro, sem autorização, é irregular. Há protocolos, sempre há." "Entendo", respondi. E a voz controlada que me serviu em leilões e conselhos de administração apareceu obediente. "Mas Mateus dorme quando ela canta." Joana respirou, o corpo inteiro num suspiro, e um pedaço da toga invisível que ela carregava caiu. Ela olhou para Nina com aquela atenção que não é de ofício, é de gente. Pediu que cantasse só um pouco, pediu que eu filmasse, pediu meus relatórios de consultas médicas. Eu entreguei tudo. Ao fim, ela disse que faria um plano de acompanhamento, que incluiria o abrigo municipal, o conselho tutelar. Falou de uma rede de proteção que eu nunca tinha visto nas avenidas por onde circulava. Foi embora deixando um cheiro de papel molhado no corredor. "Tão me levando?" Nina perguntou, quando ficamos sozinhos. "Ninguém vai te levar de lugar nenhum que você não queira." Prometi, sem ter autoridade para prometer. "Mas posso ao menos te dar carona até onde você dorme?" Ela hesitou, depois assentiu. Entrou no elevador com uma solenidade tímida, o cachorro de pelúcia contra o peito, o chocalho na bolsa. A chuva tinha parado, mas a cidade continuava molhada.
O carro, silencioso. Virei à direita, depois à esquerda, e quando percebi, já não era eu que guiava, era a mão dela, apontando, a memória do corpo que conhece azulejos, portas, grades. Ali, vira aqui, mais um quarteirão. Paramos em frente a uma igreja na Santa Ifigênia. Havia gente deitada sob a marquise, cobertores puídos, sacolas como travesseiros. Um cão virou a cabeça sem abrir os olhos. Um homem acendeu um cigarro com a ponta do braço do casaco. Nina olhou para mim como quem pede desculpas por existir naquele cenário. Eu quis pedir desculpas por nunca ter descido do carro em lugares assim. Fica com isso, eu disse, e tentei entregar a ela uma nota. Nina recuou, a mão nas costas. Eu canto pro Mateus porque eu gosto dele. Dinheiro, se o senhor quiser, dá pro abrigo. Às vezes faltam cobertores. Eu, que nasci contando zeros, fiquei sem número. Fiquei só com um sim que assentiu muito. Amanhã eu volto, ela disse, e sumiu entre colunas e sombras, no país paralelo que sempre esteve a 3 esquinas da minha vida. Não sei como explicar o que aconteceu a partir daí, sem parecer que estou inventando bondades que não mereço. Mas foi assim. Eu comecei a ir com Nina ao abrigo. Primeiro para levar cobertores, depois leite, depois livros infantis, depois nada, só presença. Já era muito. A diretora do abrigo, Dona Cida, tinha mãos largas e uma voz que vinha do chão. Ela me contou, numa tarde, que Mariana, minha Mariana, fora ali um ano antes, que cantara para um bebê que não dormia, que prometera voltar com um chocalho em formato de lua. Mas o destino a arrancou da agenda. Eu me lembro dela, disse Dona Cida, e me viu arder por dentro. Comecei a procurar sinais de Mariana em tudo. No jeito como Nina prendia o cabelo com um lápis mordido, quase igual à minha mulher quando esquecia a presilha. Nas palavras que escolhia, simples e precisas, como as que Mariana usava com as crianças da ala de oncologia, onde era voluntária. Eu passei noites inteiras relendo as mensagens antigas de Mariana, notas de voz em que ela cantava refrões inventados, listas de compras com pão, leite e um símbolo de coração ao lado de algodão. E escondido num arquivo que eu não lembrava de ter, encontrei algo com data de 2 semanas antes do acidente. Projeto Cantigas da Ponte. Parceria com Abrigo Santa Ifigênia. Levar música e colo. Doar chocalhos. Conheci uma menina doce, Nina. Ver como ajudar com documentos. Fiquei com o arquivo aberto, o vento da varanda virando página que era eletrônica, e ainda assim parecia papel. Mariana conhecera Nina. Claro que sim. A vida tinha voltado ao meu apartamento com os sapatos encharcados de chuva por causa de um fio que minha mulher deixara amarrado num lugar que eu não sabia ver. Levei o arquivo para Joana. Ela leu com olhos de quem ganha uma pista num labirinto. Se houve intenção de tutela, ainda que embrionária, podemos abrir um processo. Eu, que aprendi a brigar em tribunais que falam em milhões, me vi pronto para a disputa que realmente valia. Trazer Nina para um lugar onde tivesse cama, documento, escola e música. O processo, como todos os processos, foi lento. Havia perguntas difíceis. E a família de sangue, e o histórico de saúde, e a escola interrompida, e o risco de interesse indevido. Minha biografia na Forbes complicava tudo que eu queria simplificar. Você quer resgatar a imagem pública, disseram. Você está fragilizado pelo luto, apontaram. Eu assenti a todas as acusações e ainda assim bati o pé. Eu quero que a menina que deu sono ao meu filho tenha, ao menos, um travesseiro que chame de seu. Enquanto isso, a vida miúda inventava suas vitórias. Levei Nina para cortar o cabelo num salão simples a 2 quadras do abrigo. Ela saiu com os fios mais curtos, os olhos estranhando o reflexo, e riu, aquele riso quase inaudível de quem não está acostumada a se ver bonita. Compramos um tênis que não esfarelava, uma mochila com zíper que fechava, um caderno com a capa de estrelas. E, num dia estrelado de verdade, raridade em São Paulo, mas às vezes a cidade dá de presente, sentamos no terraço do meu prédio, Nina, Mateus e eu.
e ela me contou das vezes em que dormiu ouvindo o barulho dos trens e aprendeu a decifrar o mundo pelo som. Se o ferro cantava agudo, vinha chuva. Se grave, vinha calor. O senhor sempre trabalhou com números? Ela perguntou deitada no chão, olhando o céu. Sempre com números, respondi. E às vezes com silêncios entre eles. Eu queria trabalhar com som, tipo música para as crianças, igual sua esposa. A frase dela foi um fósforo aceso num quarto escuro. Eu vi Mariana assentindo, o cabelo preso com lápis, e pensei que talvez a vida não conserte nada, mas costure algumas bordas com linha forte. O escândalo que meus sócios temiam veio numa manhã de segunda-feira. Um portal publicou exclusivo uma foto minha, com Mateus no colo e Nina ao lado, saindo do abrigo. A legenda me chamou de Príncipe da Paulista, como se eu fosse uma peça de xadrez numa crônica preguiçosa. As redes queimaram em duas línguas, a do cinismo e a da piedade. A promotoria pressionada acelerou o protocolo. Joana me ligou. Hoje cedo vão ao abrigo. Fui também. Quis estar quando o Estado bate à porta. Os agentes foram corretos, sérios, burocráticos. Perguntaram a Nina se ela queria ficar onde estava ou se preferia acolhimento provisório em instituição X, Z. Ela olhou para o chão, depois para o cachorro de pelúcia remendado e, por fim, levantou o queixo. Quero ficar onde posso cantar para o Mateus, onde tem gente que me chama pelo nome. E onde seria isso? Perguntou um dos agentes, não por mal, mas porque precisava preencher um formulário. Nina olhou para mim. Havia uma pergunta maior em seus olhos. Você aguenta? Eu, que passei a vida fugindo de perguntas que não posso controlar, respondi. Aqui, na minha casa. Se a lei permitir, se vocês acompanharem, se todo mundo vigiar. Eu quero ser família para ela. Assinaram-se papéis provisórios. Houve visitas semanais de psicólogos. Houve entrevistas humilhantes sobre intenção narcisista. Houve também café com bolo servido pela dona Cida aos profissionais que tinham esquecido o gosto de bolo fora de repartição. E, acima de tudo, houve noites em que Nina, agora com pijama de nuvens, cantava para Mateus até ele dormir. E depois ficava mais um pouco só olhando o menino respirar. Às vezes eu ficava na porta, invisível, olhando os dois. Nessas horas eu tinha certeza de que Mariana estava ali, não como um fantasma, mas como uma estrutura, um alicerce invisível segurando o teto. Numa dessas noites, enquanto Nina arrumava as coisas do berço, encontramos uma caixa de madeira que eu não tinha coragem de abrir desde a morte de Mariana. Dentro, um pingente de prata cortado ao meio, um lado estrela, outro lua e um bilhete com a letra dela, para quando a família estiver completa. Eu, que sempre ri dos símbolos fáceis, sentei na poltrona e chorei como choram os homens que não aprenderam a chorar quando era hora. Nina tocou o pingente com um respeito de museu. Mariana te deu alguma coisa assim? Perguntei, tremendo. Nina levou a mão ao pescoço. Puxou de dentro do casaco o cordão puído que eu já tinha visto e nunca perguntei. Nele, uma meia-lua, gasta de tanto dedo. Não pode ser, eu pensei. E foi. As duas metades se encaixaram com um clique tão sutil que parecia respiração. Minha mulher avisara. O mundo inteiro era um aviso que eu não tinha lido. Ela me deu na porta do abrigo. Nina sussurrou, os olhos molhando sem barulho. Disse que ia voltar com um chocalho e com um documento que faltava no meu nome. Não deu tempo. Eu não consegui dizer nada por 1 minuto. Só respirei. E ouvir minha própria respiração foi como reaprender a estar vivo. Depois, peguei o telefone e liguei para Joana. Falei do pingente, do bilhete, do projeto, de tudo que eu vinha descobrindo. Houve silêncio do outro lado da linha e depois a voz dela firme. A história se conta sozinha, Henrique. A gente só precisa ouvir. A audiência que decidiu a guarda provisória de Nina foi num prédio baixo, com cadeiras desconfortáveis e paredes que tentavam parecer claras sob luzes cansadas. Nina vestia um vestido simples, escolhido por ela mesma numa loja do bairro.
Eu levei uma pasta de documentos e um coração que batia fora de ritmo. Joana estava conosco. A promotora fez perguntas, duras e necessárias. O juiz, com olhos de quem já viu o pior e o melhor, ouviu sem interromper. No fim, pediu que Nina falasse, se quisesse. Ela falou, sem ensaio. Disse que não sabia nada de lei, só sabia que quando cantava, Mateus dormia. E que isso fazia ela querer ser uma pessoa que ajuda outras pessoas a dormirem também. Disse que no abrigo o teto era alto quando chovia, e o som da água batendo lembrava o dia em que ela perdeu a mãe. Disse que não queria ser da rua, queria ser de um endereço. Quando acabou, o silêncio ficou parado no meio da sala por alguns segundos. O juiz pigarreou, olhou para mim com um olhar humano que eu não esperava ver atrás daquela mesa e assinou o papel. Guarda provisória deferida por 6 meses com acompanhamento mensal da rede. Pronunciou, e eu ouvi como quem escuta música às 3 da manhã. Saímos em fila para o sol da tarde. No carro, ninguém falou por um tempo. Mateus roncava no bebê conforto, como se a audiência fosse mais chata que as nossas conversas de apartamento. No semáforo da Consolação, um menino bateu no vidro, oferecendo balas. Nina pediu para eu abrir. Comprou 2, deu uma para ele e disse um obrigada, que era também um eu lembro. O mundo, entendi, não é consertável com cheques. É ajeitado com gestos pequenos que lembram nomes. Os meses seguintes foram uma escola, literalmente. Escrevemos Nina no colégio do bairro com reforço, porque os buracos nos estudos eram crateras. Ela encarou a tabuada como quem sobe um morro. Descobriu que gostava de ciências porque o corpo faz barulhos engraçados e de português porque tem palavras que brilham. Eu a vi se aproximar do piano da sala, primeiro com respeito, depois com curiosidade, até que um dia tocou com um dedo só a sequência de notas que ela tinha gravado em si mesma. Dorme, meu anjo. Mateus cresceu um pedacinho de cada vez. Os dedos mais finos, o pescoço mais firme, o riso que aparecia fácil, principalmente quando Nina fazia vozes de bichos. A casa, antes um museu silencioso de sucesso, virou um lugar onde se tropeça em brinquedos e onde o relógio desaprendeu a ser rígido. Eu, por minha vez, desaprendi a chefiar fora do escritório. Aprendi a fazer mamadeira com uma mão e responder e-mails com a outra, mas pouco a pouco a segunda mão começou a querer menos o teclado. A empresa, que por anos foi extensão da minha ambição, deixou de ser o único espelho que eu reconhecia. Alguns sócios entenderam, outros não. Houve quem saísse, houve quem ficasse. Eu não culpei ninguém. Só fui ficando cada vez mais onde minha presença fazia o tic-tac do dia andar melhor. Numa tarde de sexta, Nina chegou da escola com um folheto amassado. Curso de iniciação em musicoterapia. Projeto social. Vagas limitadas. Os olhos dela brilhavam como farol. Posso? Perguntou. Deve, respondi. E preenchi o formulário com a mesma pressa cuidadosa com que assinei. Um dia, a minha primeira compra importante. Era um investimento maior. No curso, Nina conheceu outras meninas e meninos que descobriram que som também é ferramenta. Aprendeu que há frequências que acalmam e outras que despertam, que há pulsos que lembram o batimento dentro da barriga e convidam o corpo a confiar. Descobriu que sua cantiga tinha nome, ostinato, e que o que fazia por instinto podia virar profissão. Não quero só cantar, disse numa noite abrindo o caderno. Quero entender por que funciona. Quero poder ensinar para o abrigo, para outras Ninas, para outras Marianas, para outros Mateus. Ousadia é uma palavra que me serviu como terno por anos. Nunca a vi tão bem vestida como naquele caderno. No 6º mês, a audiência de reavaliação da guarda virou um rito de passagem. A promotora, que no começo me olhava como quem avalia um produto de luxo, agora me tratava como pai. O título mais caro que eu já ganhei. Joana levou um relatório cheio de verbos no presente. Nina frequenta, Nina participa, Nina cuida.
O juiz ouviu e nos devolveu um parágrafo que encerrou um tempo e abriu outro. Guarda definitiva, com adoção a ser instruída a pedido das partes. Adoção. A palavra que eu tinha medo de pronunciar porque parecia atrevida demais. Mariana teria dado um passo à frente nesse ponto, pensei. Eu dei. Assinamos, meses depois, no cartório, as páginas que nos fizeram família no papel do mundo. Nina, de mãos trêmulas, escreveu o nome completo que escolheu. Nina Valença, o meu sobrenome no fim, como quem costura um retalho familiar. Ao sair, comprei um bolo na padaria da esquina, sem pedir desconto, sem olhar o preço, como quem compra ar. Sopramos as velas na cozinha, nós três, e Mateus bateu palmas sem saber o conceito de celebração e, ao mesmo tempo, inventando-o do zero. Naquela noite, fizemos algo que eu vinha protelando. Abrimos as caixas que restaram de Mariana. Cartas, fotografias, a jaqueta jeans com cheiro que eu tentei em vão preservar. Entre as coisas, uma pasta com o rascunho do Cantigas da Ponte. O projeto que ela sonhou no abrigo e que não teve tempo de colocar de pé. Esboços de oficinas, listas de canções tradicionais brasileiras e de ninar de outras partes do mundo e uma frase sublinhada: música é ponte quando a água está alta. Nina leu em voz alta. Ficamos em silêncio e no dia seguinte começamos. O começo foi num sábado, como começam as coisas que não pedem licença para os ponteiros. Alugamos a sala comunitária do abrigo. Doei chocalhos, agora novos, mas não limpos demais, para esquecerem as mãos que os tocam. Nina preparou um roteiro com a ajuda do professor do curso de musicoterapia. Aquecimento com batidas de palmas, cantigas com crianças e mães, uma roda de conversa no final. Eu servi café. Mateus, já com 1 ano, andava de lado, agarrado aos móveis, e ria para cada instrumento como se fossem bichos. Vieram 15 pessoas. No segundo sábado, 23. No terceiro, 32. E a sala cheirava a sabão e esperança. Um menino que nunca havia dormido à tarde apagou no colo da avó no meio de Nana Nenê. Uma adolescente que tinha vergonha da própria voz cantou alto e desafinado e chorou no fim, não por vergonha, mas por alívio. Uma mulher que perdera a filha num incêndio cantou para o vazio no colo, com uma doçura que me fez entender que amor não é ausência de dor, é forma de atravessá-la. A imprensa, desta vez, veio com menos escândalo e mais vontade de ouvir. Eu disse não a entrevistas que queriam transformar gente em propaganda. Disse sim a matérias que mostravam a roda sem cortes dramáticos. Abri um fundo no nome de Mariana para financiar cursos de musicoterapia para jovens de baixa renda. Enviei instrumentos para outros abrigos. Fui, junto de Nina, às escolas públicas do bairro, explicar a professores exaustos que, às vezes, a criança não precisa de silêncio. Precisa de um barulho muito específico para poder, então, descansar. No primeiro aniversário de Mateus, fizemos a festa no pátio do abrigo. A decisão pareceu blasfema a alguns amigos meus, mas para mim era a única que fazia sentido. Assamos cachorros quentes em uma grelha emprestada. Penduramos estrelas de papel que as próprias crianças recortaram. E ao invés de parabéns para você, apressado, cantamos uma cantiga que Nina compôs, com palavras simples sobre chegar, ficar e chamar pelo nome. Em um canto, Dona Cida chorava sorrindo. No outro, Joana ria chorando. Você virou um homem perigoso, ela disse, limpando as lágrimas com o dorso da mão. Por quê? Porque pessoas que descobrem que presença vale mais que poder, elas mudam coisas que o resto de nós achava que eram paredes. E quando uma parede vira porta, ninguém segura o passeio. Ri sem jeito e ofereci mais um cachorro-quente a ela. O céu, neste dia raro, achou por bem ser azul. O tempo, esse artesão, foi fazendo a sua obra. Nina cresceu de menina a moça sem me pedir licença. Não que precisasse. Ganhou o certificado do curso. Depois bolsa parcial em um instituto de musicoterapia. Começou a estagiar no próprio hospital.
onde Mateus foi tantas vezes examinado. O mesmo Dr. Leme, que um dia diagnosticou luto, agora assistia extasiado às pequenas revoluções dela. Crianças com autismo que aceitavam pela primeira vez um toque. Bebês prematuros que ganhavam gramas embalados por um compasso específico. Mães que aprenderam a respirar junto com os filhos. Sabe o que é mais bonito? Ela me disse numa noite, recostada no sofá de meias coloridas, enquanto Mateus, já um pequeno furacão, empilhava blocos no tapete. É que eu não sou uma pessoa extraordinária. Eu só fui chamada pelo nome. Alguém me deu um travesseiro. E disseram que eu podia aprender. Se isso vira regra, Henrique, a cidade muda de rosto. Foi quando decidimos ampliar o Cantigas da Ponte. O fundo que no começo comprava chocalhos, agora passou a financiar formações, supervisões, encontros de rede. Organizamos, com a ajuda de gente boa que se juntou pelo caminho, um seminário pequeno no auditório do hospital. Som, cuidado e cidade. O cartaz tinha a lua e a estrela do nosso pingente, desenhadas por uma criança do abrigo. No palco, além de especialistas, sentamos pessoas que não costumam ser convidadas a falar. A avó que viu o neto dormir pela primeira vez naquela roda, a mãe que perdeu a filha e cantou mesmo assim, um segurança de shopping que, sem saber, inventou uma forma de embalar o filho com o ruído da rua. Eu falei menos do que gostaria, ouvi mais do que estava acostumado e saí dali com uma certeza que nunca tive em conselhos de administração. Não estava vendendo nada. Estava participando de uma coisa que me incluía e que existiria sem mim se fosse preciso. Essa humildade tardia me fez um bem que balanços não medem. Anos depois, e eu vejo agora que os anos são uma coisa que a gente só entende quando já passaram, houve uma noite em que Mateus adoeceu com uma virose comum, febre, nariz entupido, tudo na medida das pequenas preocupações. Liguei para o plantão, aqueci água para o banho morno, carreguei ele no colo por corredores doidos para voltar a ser silenciosos. Em algum momento, cansado, comecei a cantar. Me dei conta, no meio do verso, de que estava cantando a mesma cantiga de sempre, com o mesmo vem mordido e a segunda frase caindo na mesma sílaba curta. Lá fora, a cidade fazia seus ruídos hiperativos. Aqui dentro, um menino adormecia num ombro que aprendeu a ser pai com o tempo. Quando levantei os olhos, vi Nina encostada no batente da porta sorrindo. No pescoço, a meia-lua. No meu, a estrela. Entre nós, uma ponte que não precisava mais de manutenção diária, só de atravessamentos constantes. A gente fez uma família, né? Ela disse, sem grandes discursos. A gente fez, respondi. No domingo seguinte, fomos todos ao abrigo, que já não era o mesmo, porque nenhum lugar que se deixa atravessar por gente permanece igual. E cantamos. Cantamos não para apagar o barulho do mundo, mas para afiná-lo, para que cada um pudesse, ao menos por alguns minutos, ouvir seu próprio coração sem medo. À noite, de volta em casa, abri uma gaveta onde guardo papéis que não sei onde pôr. O bilhete de Mariana ainda está ali, amarelado nas bordas, com a frase sublinhada: música é ponte quando a água está alta. Escrevi embaixo, com a minha letra, finalmente simples: e quem segura a corda é quem pronuncia o nosso nome. Quando apaguei a luz, a cidade continuava a mesma do lado de fora, feroz e barulhenta. Mas eu já não era o mesmo. Meu filho dormia, minha filha cantava, e eu, que um dia achei que dinheiro domava urgências, aprendi que algumas urgências só se permitem tocar por uma melodia afinada no afeto. Foi Nina quem me ensinou a ouvir. Foi Mariana quem nos apresentou no tempo em que o amor sabe atravessar até a avenida mais larga. E foi Mateus quem nos deu o compasso. Se alguém me perguntasse hoje qual foi o maior negócio da minha vida, eu diria sem pestanejar: foi trocar o som do meu próprio medo pela música de uma menina que um dia bateu na porta com os pés molhados e a coragem seca. Foi aceitar que o choro que nenhum médico calava pediu que não cabia num receituário.
presença. E foi descobrir que presença, ao contrário do dinheiro, não acaba quando você dá, multiplica.